Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pod Silo, mais uma vez, uma entrevista super especial. Fiquei muito contente quando ela aceitou de pronto o convite. Um dos grandes nomes da arbitragem feminina, precursora, né? Quando não se tinha muito espaço para as mulheres, a Ana Paula, foi entrando e fazendo um belo trabalho e hoje está aqui com a gente. Jornalista também, Ana Paula Oliveira. Obrigado, prazer em recebê-la. Rapaz, eu que agradeço por receber o seu convite. Você sabe que nós temos que reverenciá-lo, né, Nivaldo? Pelo amor de Deus, assim, você me cobriu quando eu fui árbitra. Sim. Depois, quando eu fui para o jornalismo, me aventurei. Volto para a gestão do futebol e você fazendo coberturas extraordinárias, com perguntas sempre inteligentes. Tá aqui ao seu lado, dá até um friozinho na barriga. Essa é a verdade, dá um friozinho, pessoal. Não precisa. É uma lenda. Obrigado, Ana, obrigado pelas palavras. Vamos falar um pouco da sua história. Sua história, você nasceu na Zona Leste aqui de São Miguel Paulo. Paulista. São Miguel Paulista. E aí, acompanhando o papai, que você pegou gosto pela arbitragem? Foi, na verdade, foi um momento que meu pai teve um problema financeiro. Ele perdeu, né, o patrimônio que ele tinha e ele já era árbitro amador. E em Hortolândia estava se precisando de profissionais que soubessem ler e escrever para trabalhar na mesa. Porque naquela época, hoje não mais, tá, gente? Mas os árbitros eram aqueles que aprendiam por oralidade. Assistiam a aula, assistiam a regra do jogo, aprendiam e aplicavam por instinto. E não sabiam fazer relatório, olha que louco. E eu fui para ser essa escrivã, vamos falar assim, dos árbitros locais e me apaixonei. E não me vejo fora do futebol hoje, Nivaldo. Olha que loucura. Você praticou esporte? Sim, eu fiz atletismo, fiz vôlei, handebol, natação. Lutei 5 anos, fiz Kung Fu 5 anos e depois tive que parar tudo isso para me dedicar só à corrida e à corrida de longa distância, porque eu confesso para você que eu detestava os treinamentos daquela época. Graças a Deus a fisiologia evoluiu, a formação em educação física evoluiu, porque agora é treino específico de acordo com a necessidade do atleta. Naquela época, treinar árbitro de futebol era muito novo, né? Não se sabia como treinar. Então a gente fazia aqueles treinos de 2 quilômetros, 3 quilômetros e eu sempre odiei. Então treinei corrida por muito tempo. Hoje estou me limitando aí a trabalhar a musculação, quero voltar para a corrida de rua e quero, não sei, parei porque machuquei o joelho, futevôlei e dança. Eu gosto de dança. Não danço bem, mas eu gosto. Ah, legal. E futebol você não citou aí entre os esportes que você fazia? Você não, eu jogava de goleira. Então, futebol eu cheguei a brincar porque eu tenho um irmão, o Alberto, né? A gente tem diferença de 2 anos. Então eu brincava muito com o Alberto, sempre no gol. E não sei, acho que eu queria ser um pouco Marta, né? Então quando a gente fala que é pra ficar no gol, porque eu não tenho essa lembrança assim. Porque eu acho que era o momento do Alberto e eu gostava de estar com ele. Ele brincava comigo com coisas de menina, de casinha, essas coisas, que hoje já não é mais assim, graças a Deus evoluímos. E eu, para brincar com ele de futebol, sempre ia pro gol, que era um pouco maior. E ele era menorzinho, né? Então essa era a ideia da troca. Mas cheguei a brincar de futebol, sim. Mas parei cedo por medo de lesão, porque é um futebol de contato. Impacto, né? Todos os esportes de contato, igual handebol. Quando eu comecei no profissional, né? Quando eu comecei na arbitragem, eu parei de jogar handebol porque é esporte de contato. Pode sobrar um braço, alguma coisa, você pode se lesionar. Aí joguei vôlei de praia por muito tempo. E o Kung Fu, que é uma paixão. Tudo por quê? Porque eu não podia me lesionar. E eu fui proibida de lutar porque aconteceu uma coisa rara, você vai dar risada. Eu fui fazer um jogo no início da carreira da 2ª divisão e eu tinha lutado um dia antes. E tava toda roxa, Nivaldo. Braço preto, perna preta, sabe assim? Tudo da pancada. Só que você é nova, né? Eu tinha 21 anos. Fui pro jogo, coloquei o uniforme, nem me preocupei em cobrir com base, nada. E aconteceram situações no jogo em que eu precisei marcar impedimento. E a hora que eu marquei o impedimento, mostra aquele braço e a perna. Porque às vezes você faz a postura, né? Se alonga. E aí o instrutor meu chegou pra mim e disse: Ana Paula, você tá com algum problema em casa? Aí eu falei: por quê? Né? Tipo assim, por que o senhor tá me perguntando isso? Ele falou assim: não, porque você tá cheia de hematomas. Aí eu falei: ah, professora, é que eu lutei ontem, ganhei uma, perdi outra. Ele falou assim: lutou? Eu falei: eu pratico Kung Fu já há 5 anos. Ele: então, a partir de hoje você não praticará mais. Eu falei: como assim, professor? Ele falou assim: não.
porque a participação da mulher no esporte é algo novo. As pessoas não vão entender esses hematomas. Olha só que interessante ali. Não vão entender que você pratica um outro esporte. Até a gente explicar que você é lutadora, você já vai ser manchete nos jornais. Então, sinto te dizer, se você for querer seguir no profissional, assim, você não luta mais. Aí, com muito pesar, eu ainda demorei 3 meses, conversei com meu mestre e abandonei a luta em função do sonho de me tornar árbitra FIFA no campo de jogo. Quando que você percebeu que a arbitragem seria o seu caminho? Demorou? Não, eu descobri que a arbitragem era meu caminho logo 2 anos depois que eu fiz o curso na Liga, né? Eu comecei com 14, com 15 anos eu fiz o meu primeiro curso. E aí fui ganhando um pouco mais de confiança, porque aí o que eu fazia? Eu apitava as competições menores com meu pai, né? Em 2 árbitros, e as competições maiores já na bandeira. Então fui ganhando essa confiança. Quando eu fiz a minha primeira final de amador, isso foi em 98, eu falei, não, isso é pra mim, é a minha válvula de escape, e eu acho que eu posso ir para uma Olimpíada me tornando árbitra FIFA. Sabe quando você cria o sonho? Eu sempre quis ser uma atleta olímpica e me tornei árbitra olímpica. Então foi rápido, a paixão assim com a arbitragem foi coisa de 2 anos. 2 anos que eu iniciei, eu já me via conquistando o mundo. Assim. Era e ainda, de certa forma, é um espaço muito masculino. Sim. A arbitragem. Infelizmente. Ainda é. Ainda é. Se abre aos poucos. Mas para você que começou lá atrás, como é que foi? Que tipo de barreira você enfrentou? O que você tinha que ouvir? Como é que era essa relação? Ai, Nivaldo, eu acho que eu comecei, assim, parece uma loucura, que foi meu pai que me levou, né, para trabalhar na mesa. Mas o primeiro preconceito que eu vivi na pele foi pelo meu pai quando eu disse a ele que eu queria ser árbitra profissional. Porque até então a Federação Paulista não abria espaço para mulher. Teve uma turma em 1980, eu acho que 87, 85, para não falar bobagem, tá? Que foi quando a Silvia fez o curso. E depois fechou-se a participação da mulher e só voltou em 97. E eu me inscrevi para fazer esse curso em 97. Como eu já era atleta de outras modalidades, eu sentia que eu poderia seguir, né? Eu teria o perfil, vamos falar assim, para ser árbitra. E aí foi quando abriu essa turma e eu estive aqui em São Paulo fazendo as avaliações. E sem contar para o meu pai. Eu esperei passar primeiro. Quando eu passei no curso, que eu recebi o telefonema da querida dona Doris, que Deus a tenha, falando que eu tinha passado, né, no processo seletivo, eu fui contar para o meu pai e aí eu tive o primeiro problema, porque ele não enxergava, ele falava, futebol não é para mulher, uma coisa é você aqui comigo, no amador, em que eu tô te acompanhando, tô te monitorando, porque era engraçado, eu era a mascotinha dali do interior. Mas quando eu fui pro profissional, ele foi contra. Meu pai demorou, assim, ele acompanhava os jogos, me corrigia, mas ele levou 5 anos para reconhecer que eu tinha talento para a profissão. Então eu digo que a primeira barreira foi em casa, depois a segunda grande barreira na minha carreira foi ganhar respeito dos meus pares. Não tive problema com jogador, não tive problema com treinador, não tive problema com pessoas da imprensa. Talvez tivesse uma pessoa ou outra que não gostava ou que fizesse um texto um pouco mais carregado, mas assim, diretamente, né, vamos falar assim, para mim nunca tinha sentido isso. Mas eu sentia muito com a minha própria categoria. Eu ouvi muito assim, olha, colocaram mulher para trabalhar comigo, eu estou desprestigiado. Que absurdo colocarem você comigo. Você tá dormindo com quem? Você chegou na Série A3 com 2 anos de curso? Eu falei, mas eu bandeiro desde os 14. Eu apito desde os 14. Se você for pensar, eu tenho mais tempo de campo do que você, né? Para alguns árbitros. Mas eu tive árbitros que chegavam assim. Eu fiz um jogo importantíssimo da Série A3, que eu tive um assistente que no vestiário, acho que o intuito dele era me desestabilizar ali. Eu, menina, ele falou assim, provavelmente você está dormindo com alguém. Eu tenho certeza que você está saindo com alguém para você não estar num jogo dessa magnitude, dessa importância. E você tem que saber que engolir, ter que respirar, né, contar até 10. Eu confesso para você que em alguns momentos eu fui ríspida na resposta para muitos, porque é lei da selva, né? Você tem que aprender a sobreviver no meio. Então, meu grande desafio foi conquistar o respeito dos meus pares. Eu acho que depois que eu conquistei esse respeito, as coisas se facilitaram um pouco. Para você ter uma noção, quando eu estreiei no meu primeiro jogo fora do estado de São Paulo,
eu estava com um profissional que eu admiro e hoje nós somos amigos, mas naquela época, para você ver como as coisas mudam. Ele pegou a escala junto com outro companheiro, eles viajaram sem me informar. Eu fiquei sabendo que, como eu era do interior, para mim as informações demoravam um pouco mais para chegar, a gente tinha que usar o pager, né? Não tinha o WhatsApp, essas coisas todas. E era muito caro ter um celular, eu não tinha condições. Então eu comecei com um pager, porque eu trabalhava numa empresa que oferecia o pager. E quando eu recebi a escala, eu entrei em contato com eles. Não, a gente já comprou a nossa passagem, a gente está viajando daqui 1 hora. Eu falei, como assim? Aí lá vou eu atrás, consegui passagem para viajar e viajei depois, encontrei com eles no hotel já na madrugada para fazer plano de trabalho e ir para o jogo. Então, nós não éramos recebidas de braços abertos como hoje. Eu acho que hoje, Neuza, Edna, Daiane, pelo menos falando aqui de São Paulo, que eu tive a honra de liderar os árbitros daqui, já recebem as meninas muito melhor, com muita mais cordialidade. Não estou dizendo que um momento ou outro não aconteça, até porque é um meio também competitivo. Sim. Eu sou favorável à competitividade saudável, mas a gente sabe que quando se compete, está brigando por espaço. Mas já os meninos hoje já recebem 1000 vezes melhor o elenco feminino do que na minha época. Então, tanto que eu cheguei pro árbitro e falei, poxa, nós somos da mesma equipe. Você nem para me avisar, viajou sem mim, preocupação nenhuma, né? Com a equipe, mas eu era mulher, então fazia parte também eu aprender a lidar com isso. E depois, com o passar dos tempos, com os acertos, com a sequência de jogos, eu estar num jogo era sinônimo que a gente estava em grandes jogos. Porque os grandes jogos são os grandes árbitros, e aí aqui eu não estou aqui me vangloriando, mas eu acho que eu tive uma carreira bonita, foi precoce, mas muito bonita dentro do campo de jogo, com os meus erros e com os meus acertos. Você é uma mulher que chama a atenção, e como é que era isso? Isso é um elogio, viu, Ana? Não precisa ficar tímida, não. E como é que era isso? Eu não sei como está a imagem aí, viu, pessoal? Tá boa, tá legal a imagem. Como é que era a relação dentro de campo? Era uma moça bonita, ali bandeirando, ali apitando, e jogador de futebol. Os caras chegavam... Porque a gente sabe como é jogador de futebol também, né? Olha, mas eu fui muito respeitada. E os que chegaram com a intenção de algo foram muito cordiais, né? Não vou citar aqui nomes, foram muito gentis. Mas naquela época era impensado eu me relacionar com o árbitro. Para você ter uma noção, eu cheguei a ter um affair, colega de profissão, que quando eu comecei a ganhar status, eu fui chamada na comissão de arbitragem e me falaram, rompe o seu namoro. Caramba. Porque era tudo muito novo, então não sabiam como a imprensa ia reagir, aquela coisa toda. Hoje não, né? Hoje já se casam no meio, mas naquela época eu fui intimada a terminar, porque era um processo muito novo. E terminei naquele momento com a pessoa que eu estava naquela ocasião. E então você imagina, se relação entre nós, da mesma área, já era um problema, imagina eu me relacionando com um atleta. Não teria chegado em metade da minha trajetória. Então eu sempre falava isso, falava assim, olha, eu fico lisonjeada, mas infelizmente não vai ser possível, você é atleta, eu sou árbitra, é incompatível, né? Eu acho que hoje já está um pouco mais moderno, acho que não seria um problema se isso acontecesse. Né? Entendi. E torcida? Torcedor, a gente sabe que torcedor é... Você torcida, ouvia muito, não? Ouvia muito? Eu acho que eu fui amada e odiada por muitos, eu acho que isso faz parte do processo. Mas, assim, um jogo que me marcou muito positivamente, Nivaldo, e a gente vendo agora um momento tão delicado, eu cheguei a ajudar amigos que vivem lá no Rio Grande do Sul, mas o momento mais lindo da minha carreira foi quando eu fiz o Grenal em 2005, em que eu fui aplaudida de pé pelas duas torcidas, não só pelos colorados, como pelos gremistas. E eu lembro que o Marcília era comentarista naquela época, e eu coloquei a bandeira, isso antes de começar o jogo, né? Eu coloquei a bandeira debaixo do braço e agraciei, né? Agradeci ambas as torcidas pelo gesto de carinho, porque eles gritavam o meu nome e eu vim aqui só para te ver, porque isso era cantado para os atletas. E aquilo me marcou tanto, sabe? E aí eu lembro que depois do final do jogo, graças a Deus, foi um jogo ímpar, em que fizemos um belíssimo trabalho, eu, Maria Elisa e Paulo César de Oliveira.
E o Marcílio chegou no final do jogo e falou assim: Ana Paula, foi tudo lindo, a arbitragem foi perfeita, mas nunca mais agradeça a torcida dessa maneira. Eu falei, mas por que não? Porque estavam sendo gentis, o que poderia vir depois de insulto, mas foi tão carinhoso, e por que não agradecer o carinho recebido? Ele é uma coisa para você pensar, mas aí eu confesso para você, Nivaldo, que toda vez que eu fui agraciada na entrada do estádio, eu fiz questão de cumprimentar a torcida nos 4 cantos desse nosso país, porque é raro, né, um árbitro ser cumprimentado, né? E eu fui várias vezes cumprimentada, elogiada e também muito criticada, e faz parte do jogo, assim como eu tive em Maracanã com 75 mil pessoas, um coro de 15 minutos que não vale a pena que citar o que foi falado. Futebol é isso, né? Esse foi o jogo do Botafogo? Esse foi o jogo do Botafogo e Figueirense, menino. Que loucura aquele jogo, que loucura. Foi um grande jogo. Eu ali tomei as decisões com muita convicção. A minha carreira é assim, né? Mesmo na gestão, se a gente for falar um pouco, os meus erros e os meus acertos foram sempre pautados pelo que eu acredito. E ali eu cometi um grande acerto e um grande erro. E depois de 2 gols anulados, vocês conseguem imaginar. Quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, vai lá no YouTube que vocês vão conseguir encontrar. Foi um coro de 15 minutos, que eu não vou aqui replicar. Não há necessidade. Mas, assim, faz parte. E a gente tem que ter... nós somos treinados para isso, né? Para filtrar isso e focar e ter um nível de concentração elevado e tudo mais. Mas foi histórico aquele jogo, em todos os sentidos. E o Montenegro, o Carlos Augusto Montenegro, ele falou um monte. Foi infeliz, né? Mas eu acho que hoje ele deve colocar a mão no travesseiro, a mão e a cabeça no travesseiro. E ele provavelmente tem filhos, aí tem esposa, mãe. E deve ter, agora com a sua idade um pouco mais avançada, a consciência de que ele foi cruel em suas declarações. Mas já é passado, são novos tempos, e que bom que a gente está vivendo esses novos tempos, né? Porque, infelizmente, naquela época, você ser chamada de gostosa, ou você ser insultada publicamente, e se você fosse querer se defender, porque eu sempre fui muito indagadora, mesmo quando menina, e eu perguntava por que eu não posso processar, por que eu não posso ir adiante? Ah, porque quem veio para o futebol foi você, né? No futebol masculino. Isso faz parte da cultura. Você tem que se submeter a isso. Esse era o discurso daquela época. Então, a culpa era minha de ter inserido num campo masculino. Graças a Deus, eu acho que hoje a realidade já é outra. Graças a Deus é outra. Eu acho que hoje eu seria bem indenizada pelas palavras, né, que ele utilizou, porque ali ele não questionou o profissional, a profissional. Ele questionou a mulher, né? Então foi muito machista, muito sexista, mas é passado, não tenho nada contra ele. Eu vi o seu bate-papo com o Denilson, e uma coisa que o Denilson falou, e a gente é muito parecido, acho que eu e o Denilson, a gente tem uma coisa assim, de uma energia muito bacana, de admiração mútua. Eu não guardo rancor, não guardo mágoa, eu não fico alimentando essas coisas ruins, sabe, Nivaldo? Eu gosto daquele texto da Clarice Lispector que fala sobre a vantagem de ser bobo, né? Eu acho que eu sou um pouco boba pelaquela essência daquele poema. Eu acho que guardar coisa ruim não faz bem. Não acrescenta nada, né? Nada. E você fica preso a coisas ruins, né? A gente tem que entender que fases ruins acontecem, faz parte, pessoas boas e ruins vão entrar na nossa vida, também faz parte do nosso crescimento, né? Da evolução do nosso espírito. E vamos olhar para frente. É claro. Isso. São quantas finais? Quantos? Nossa. Aqui em São Paulo foram 4, né? Eu fiz o Super Paulistão em 2002, 2003, 2004, 2007, final da Copa do Brasil 2006. Fui a primeira mulher a fazer todos os clássicos do país. Quando eu digo todos, é todos. É Bavi, é Atletiba, é Atlético Mineiro e Cruzeiro, é Grenal. Eu só não fiz Ponte Preta e Guarani, porque eu sou ali da região, achei melhor não, até porque são 2 clubes que eu cresci assistindo. Tem histórias ali, então preferi não fazer por uma opção. Até a comissão me consultou se eu queria fazer esse clássico uma vez. Eu agradeci a gentileza da comissão naquela ocasião, ao Zé Manuel, que foi o homem que lançou as mulheres aqui em São Paulo e no Brasil. Mas não quis fazer o único clássico que eu não fiz. Eu fiz o Sub-20, quando eu e o Luiz Fabiano estávamos começando, mas eu não fiz no profissional, porque achei melhor não, por eu ser da região. Eu sou de Sumaré, né? Cidade vizinha. Pertinho.
E me formei em Campinas, estudei na PUC Campinas, enfim, tenho uma identificação muito grande com a região metropolitana de Campinas. Mas fiz todos os clássicos, fiz quartas de final da Libertadores masculina, fiz finais aí de torneios femininos, né, Sul-Americana, Copa América, Jogos Olímpicos, cheguei no playoff final. Só faltou o que a Edna conquistou, que foi a Edna não, a Neuza, né? A Edna deve conquistar no futuro, que foi ir para a Copa do Mundo masculino. Eu acho que isso que faltava no meu currículo, dentro do campo, mas eu vi isso ser realizado por meio da Neuza. Foi um momento lindo, eu fui para Doha, eu estava lá e falei com ela durante toda a competição. A gente fala que a gente não pode ser feliz por tabela. Eu vou dizer para vocês que estão em casa, é possível. Quando você admira o profissional com quem você trabalha, você se sente agraciado e feliz por ele. E eu vi nela a realização de um sonho sendo realizado, da construção da mulher na arbitragem. Então foi um momento muito, muito bonito, porque eu tive a honra de viver esse momento na parte da preparação delas, né, para a Copa do Mundo. Não estive lá fisicamente como árbitra, mas estive em alma por ter feito parte do processo de treinamento. Isso para mim foi espetacular. Como agora, toda vez que a Edna vai para um campeonato, agora ela está indo, ela e a Neuza como pioneiras na Copa América, eu falo, que máximo, sabe? Que bonito. Me realizo por meio delas, né? Não só delas, mas de todos os árbitros que eu treinei. Se o Mateuzinho, se não, ele será o próximo FIFA de São Paulo, eu vou estar vibrando aonde quer que eu esteja. Porque eu sei o trabalho que a gente fez na base para preparar esse menino para esse momento, sabe? Ele é um menino de uma educação extraordinária. Isso é mágico. É apaixonante. Legal. Você não fez... Eu sou de Campinas, você é de Sumaré, nós somos ali meio da região. Conterrâneos. Guarani ou Ponte? Ui! 50-50? Pode ser? Bem em cima do muro mesmo, não é difícil. Né? 50-50 porque assim, eu quero agradecer a diretoria do Guarani, a diretoria da Ponte, todas que lá passaram desde os meus 17 anos. Eu sempre fui muito bem recebida no Moisés Lucarelli e sempre fui muito bem recebida no Brinco de Ouro da Princesa. Se você me perguntasse, igual hoje eu dou consultoria para clubes, né? Dou consultoria de base, de análise. Eu trabalharia com muito carinho, com muito orgulho com o Guarani e com a Ponte. Legal. Porque faz parte da minha história. Eu cresci ali assistindo jogos. Na época que eu não tinha dinheiro, pedia permissão para eles, assim, para entrar, porque nessa época eu era estudante aqui em São Paulo ainda, a gente não podia assistir os jogos, né? E eu pedia para os diretores, tanto da Ponte como do Guarani, para assistir e nunca me disseram não. Então eu acho que esses dois clubes contribuíram para a minha construção dentro do campo de jogo. Sabe que eles nem sabem disso, mas toda vez que eu fui lá assistir um grande árbitro apitar, seja no campo da Ponte, seja no campo do Guarani, eu estava aprendendo, estava construindo o meu conhecimento para usar na prática. Então essas duas equipes fazem parte da minha história. Legal, bacana. O árbitro consegue viver só da arbitragem? Hoje sim, Nivaldo. Acho que hoje, principalmente os árbitros de elite aqui de São Paulo, conseguem sobreviver. Até os árbitros que apitam a segunda divisão aqui, se tiver regularidade de escala, conseguem, porque a gente vai ter uma variável aí de 5 mil a 60 mil por mês, mais ou menos. Por que eu digo uma variável? Vai depender da categoria do árbitro, das competições que ele atua, se ele é internacional ou não, se ele é Série A ou não de brasileiro. Então, imagina, você acha que na minha época, quando a gente ganhava muito, eu lembro agora, o meu melhor ano, que foi o ano que eu fiz quase 26 jogos, né, entre campeonato, eu tirava por mês R$4.500 por mês. Então eu sempre tive dois empregos, eu sempre trabalhei em duas frentes. Trabalhei muito tempo em RH, meu primeiro curso é técnica de administração, depois eu fui para comunicação, fiz enfermagem também para conhecer, porque queria ser bombeira, queria ser médica, mas não tive condições de pagar na época a formação, fui fazer técnico de enfermagem. Então eu sempre trabalhei nas duas frentes. O futebol para mim era um hobby, era uma distração, era a minha válvula de escape. Não se dava para ganhar dinheiro com o futebol. Eu acho que o futebol ele me deu dinheiro depois, quando eu ganhei notoriedade, e por meio da notoriedade eu me tornei capa de uma revista. Então, você virou capa da Playboy, né?
que hoje eu nem sei se existe mais. Acho que não, acho que Não? só online, né? Acho Só que tem online? ainda Eu não algumas sei. coisas, eu não tenho acompanhado. Foi 2008. Como é que foi o impacto disso? Parece que 250 mil exemplares vendidos. Foi 2007, Jogos Pan-Americanos, né? Foi Jogos Pan-Americanos. Foi 2007. Algo inexplicável, primeiro, porque assim, eu nunca me imaginei e nunca me vi uma mulher bonita, tão bonita ao ponto de ser capa de uma Playboy. Eu acho que a minha ida para Playboy se deu muito mais pelo que eu conquistei dentro do campo de jogo, pela notoriedade que eu ganhei no campo, por fazer parte do imaginário masculino, do que por me julgar uma mulher bonita. Eu acho que eu sou uma mulher exótica, eu não me acho uma mulher bonita. E foi novo, porque naquela época eu estava muito envolvida com a igreja. Para quem não sabe, eu cresci em berço adventista. Metade da minha família é adventista, metade é católica. A minha mãe foi contra, Nivaldo. Foi uma loucura. Minha mãe foi contra, meu pai foi a favor. Eu orei demais para tomar a decisão certa. Mas hoje eu acho que foi uma bela decisão, porque se meu pai teve uma despedida digna desse plano terrestre, e aí vou citar de novo o Denilson, quando ele falou assim, se não fosse a condição financeira dele, a mãe dele não estaria aqui, né, na entrevista que ele deu. Eu digo para vocês a mesma coisa, se não fosse por meio do futebol, a notoriedade que eu tive para fazer a revista, talvez a minha mãe não tivesse a casa que ela tem hoje. Talvez meu pai não tivesse tido a UTI em casa, que eu, juntamente com o meu irmão, conseguimos ofertar a ele para a reta final da vida dele de forma digna. E isso as pessoas não sabem, então... Eu sou muito grata à Editora Abril, sou muito grata a toda a equipe com quem eu trabalhei, ao J.R. Duran, que fez o ensaio ficar extraordinário. Eu acho que os méritos é todo dele. É um fotógrafo, é um espanhol danado, mas talentosíssimo. E eu acho que o contexto que envolvia aquela revista também, eu sempre fui uma pessoa de pensar fora da caixa, e hoje eu tenho um pouco mais de noção disso. Ali era um grito também de liberdade depois do que eu tinha vivido, daquele período de críticas e sensacionalismo, né, do que eu sofri no jogo do Botafogo e Figueirense. Você sabe que aquele jogo, você lembra, na época se estendeu por quase 6, 7 meses, né? Sim. Não foi uma coisa que você fez o jogo e acabou. Aquilo vinha a todo tempo, né? Então eu acho que a revista também foi um grito de liberdade de falar assim, eu sou dona de mim, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona das minhas decisões, eu não posso deixar que um sistema sobressaia o que eu sou, né? Eu gostei muito, e vou citar o Denilson porque eu acompanhei a entrevista, que é você ser protagonista da sua história. Eu acho que ali, pela minha personalidade, pela minha forma de ser, eu comecei a ganhar força e comecei a construir a minha história. E isso ficou claro para mim quando eu estive nas noites de autógrafo, que mais de 50% era o público feminino e mulheres de todas as idades. Aquilo me surpreendeu muito e eu tive conversa com várias senhoras que falavam, você não tem noção, menina, do que você está fazendo. Talvez daqui a alguns anos você tenha essa maturidade e esse entendimento. E hoje, olhando para trás, né? Você tem essa noção? Hoje, passado dos meus 40 a mais, eu entendo o que ela quis me dizer há quase 20 anos atrás, né? Há 15 anos atrás, vamos falar assim, no auge dos meus 29 anos, que o que representou aquela revista por ser uma mulher do meio do futebol, num cenário extremamente machista, lutando contra um sistema que até então eu não tinha consciência disso. Hoje eu tenho, porque eu luto com ele até hoje. E se permitindo ser dona de si, sabe? Então acho que ali eu representei muitas mulheres, acho que até hoje eu represento, só que hoje eu tenho consciência do que eu sou e do que eu represento. Naquela época, eu confesso para você que eu não tinha, estava pensando só na minha família. E agradeço àquela senhora, que talvez ela não vá lembrar, que na noite de autógrafo me abraçou, me cumprimentou e falou que um dia eu ia ter consciência. Ela estava certa. O tempo, né, traz essa maturidade, eu acho. O tempo é uma dádiva, né? O tempo é uma dádiva que a gente às vezes valoriza pouco. Mas a qualidade de tempo é uma dádiva e te faz rever caminhos, né, Nivaldo? Eu acho que o erro, o acerto faz parte da nossa construção como indivíduo também, né? Da gente entender o momento que a gente tem que pedir desculpa, o momento que a gente tem que dar um passo atrás, o momento que a gente tem que entender onde nós estamos inseridos. E para um atleta, a gente sempre é ansioso. Aprender a ter paciência. Você também é ansiosa? Serenidade. Olha, eu escolhi 2 profissões que não tem como não ser ansioso. É trabalhar com futebol e ser jornalista.
Não tem jeito, né? Faz parte do DNA, eu acho. Eu acho que está na veia. Eu sou ansiosa, mas eu vejo a ansiedade como algo positivo. Eu acho que a ansiedade que eu tenho é aquela ansiedade que te mantém alerta, que te mantém atento aos detalhes, cuidado com os detalhes, sabe? Daquele desejo de fazer o melhor, de dar o melhor, não é aquela que extrapola. Igual eu consigo dormir bem, consigo ter uma vida. Véspera de um jogo gigante. Tranquila? Eu sofria quanto a isso. Não, eu sempre sofria. Eu digo que existem 2 tipos de ansiedade, acho que você vai concordar. No meu caso, a ansiedade prévia e a ansiedade do jogo. Eu sempre fui a profissional que o que eu tenho que sofrer, eu sofro antes. Então eu vou dar uma grande palestra para um grande cliente, para um público muito seleto. Eu falo, meu Deus, eu vou estar com essas férias. Aí eu sofro por antecedência. No dia da palestra, nada. Eu tô extremamente plena e concentrada. Jogo, eu sofria igual. Eu pegava a escala na segunda-feira para um jogo na quarta. Aí eu sofria segunda, terça, quarta. Aí você vai falar assim, mas por que eu sofria? Mas era importante, aí que eu tô te falando da importância da atenção. É de ficar alerta, né? De ficar alerta. Aí, na partir da segunda, eu já começava a mudar minha rotina, já estudava o jogo, você já vai se preparando. Dia do jogo, eu tava plena. É como se nada tivesse acontecido. E com os meus companheiros acontecia o contrário. Eles não viviam esse processo e na hora do jogo tremia. Sabe aquela coisa de sentir o jogo? Eu já era o contrário. A hora que eu subia a escadaria, Nivaldo, e que eu sentia aquele calor da torcida e alguns já começavam a xingar e outros elogiar, eu falava, o jogo é meu. Tô em casa. Sabe aquela coisa? Tô em casa. E entrava, eu sempre entrei com um sorriso no rosto, ou às vezes, dependendo do jogo, com muita concentração, mas eu já estava no jogo. Então eu sempre sofri antes. Aí fui para um trabalho com uma treinadora, que naquela época a gente não tinha a coach, como hoje eu tenho, ou a psicóloga, né, para fazer terapia. Eu tive uma treinadora. E aí eu conversava com ela, fiz trabalho de respirações, trabalho de visualização, trabalho de mentalização, que tudo isso começou a me ajudar, a alimentação correta também, a hidratação correta, que no final da minha carreira eu já conseguia dormir, já não tinha ataque cardíaco, sabe aquela coisa da ansiedade, já não tinha sudorese mais, mas eu sentia sempre o frio da espinha. Eu digo que até hoje eu fui convidada agora para comentar um jogo com o Nilson César. Só com ele, um papa, né, da narrativa esportiva. Aí ele me convidou. Só na hora que ele me fez o convite, eu falei, Nilson, eu até fiquei um período sem assistir futebol, voltei agora com futebol feminino. Você quer que eu vá comentar com você um masculino? Rapaz, eu gosto desse frio da espinha, sabe? De comprometimento, de seriedade com o que tá fazendo. Ele, não se preocupe, eu confio em você, vem. E eu vou comentar, né? Provavelmente quando essa entrevista for, a gente já vai ter falado que é o Palmeiras e São Lourenço. Então eu tenho isso, essa coisa de sentir esse frio da espinha. Eu acho que a gente que trabalha com futebol, o dia que a gente perder isso, a gente tem que parar de atuar. Claro. Eu digo que eu, como gestora de futebol, como instrutora, como árbitra e hoje como comunicadora, eu não posso perder o frio da espinha. Igual eu vou entrar numa palestra, eu tenho que sentir esse frio na espinha. Faz parte, né? Faz parte, sabe, daquele... E eu acho que não é só faz parte, é do sentido assim, do quanto isso é importante para você. É importante para você estar vivendo aquilo. Tá vivendo, né? Aquele momento. Eu sou muito intensa, Nivaldo, pago um preço absurdo por ser intensa. Mas eu agradeço por ser intensa também. Porque a gente vive o momento. A pessoa que não é intensa, ela fica ou no passado ou no futuro. O intenso, se a gente for ficar no passado ou no futuro, a gente morre. Pira. Ficam os dois aqui esticados. Por causa do pico da ansiedade e tudo. Isso. O mundo nosso que nós somos intensos, que a gente vive hoje. Igual eu tô com você, que eu tô vivendo esse momento, claro, na sua intensidade. Então eu sempre tive muito isso, de viver o jogo. Igual eu lembro de jogos que você me perguntar assim, Ana Paula, do túnel que todo mundo fala. Você chega num nível de concentração tão grande do comprometimento que tem jogos que eu só vi o balé. Eu só vi a chuteira, a bola, os corpos em slow motion. Às vezes vão falar assim, a Ana tá falando, é absurdo. Não é, gente. Agora que eu estudo neurociência, quando você adquire um nível de preparação, de concentração, de pensamento positivo preparatório prévio para a competição... quase um transe, né? Você vai entrar em transe. Eu ia falar isso agora, Nivaldo. Você vai entrar em transe e quando... você precisar corresponder, o seu corpo está preparado para aquilo. E eu vivi tudo isso sem essa formação que eu tenho hoje. Intuitivo.
Então, isso eu agradeço por ser intensa por isso, porque eu vivi cada jogo, eu vivi cada momento, eu vivi cada competição que eu fui, eu vivi Atenas como poucos viveram, te falo isso com muita tranquilidade. Eu vivi o momento das meninas, eu vibro agora quando as vejo. É bárbaro, mas eu tenho assim a ansiedade, eu não vou dizer pra você não, mas eu aprendi a usar a ansiedade de forma produtiva, a meu favor e não contra mim, porque o excesso dela também é danoso. Tem que saber. A gente tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. A mulher tem uma visão periférica melhor que o homem? É o que dizem, eu acho que sim. Olha, eu vi uma pesquisa, tem até um livro, tem até um livro, eu acho que, porque o nome do livro não tem nada a ver com o conteúdo dele. Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Não sei se você leu esse livro. Não, mas eu já li a sinopse dele, né? Vou falar assim, Sim. o resumo dele, mas eu não li o livro. É um casal de psicólogos que escreve e fala das diferenças. E entre as muitas diferenças entre homens e mulheres, é essa da questão da visão periférica, que aí se explica até na origem do ser humano. Eu acho que nós, mulheres, temos 2 fatores, além da visão periférica, e que a gente fala é o terceiro olho, a intuição. A intuição feminina é algo absurda. Não estou dizendo aqui que nenhuma pessoa tem a intuição, não é isso. Mas a gente tem, tem coisas na vida, não sei, no meu caso, acho que muitas meninas que estão me assistindo, ninguém precisa falar pra você que está sendo traída, você já sabe. Não sei se você entende o que eu tenho a dizer, você já sabe. Eu tenho uma questão sensorial absurda, Nivaldo, assim, de sentir ambiente. Quando o ambiente te acolhe, quando o ambiente não te acolhe, quando a energia de uma pessoa te agrega, quando não sei te explicar. Eu não sou médium, mas eu tenho isso. E eu acredito que no jogo a visão periférica me ajudou muito, a audição me ajudou muito, eu trabalhei muito nível de audição, assim, eu aprendi técnicas em que eu treinei com os meus treinadores físicos, né, que me ajudou a desenvolver essa coisa de você saber as diferentes formas de bater na bola e a maneira com que você bate, então, de peito de pé, de lateral de pé, o famoso bico, para onde essa bola vai, o que ela vai, qual é a trajetória dela, qual é a distância que ela pode percorrer, dependendo da força que você emprega. E eu consegui levar isso para o campo de jogo, trabalhando o ouvido. Muitas vezes eu já sabia, um exemplo, dependendo do jogador, eu posso falar aqui que eu trabalhei um meio de campo que batia bem. Vou falar o Carlos Alberto, que era meio atacante, né? A maneira com que o Carlos Alberto pegava na bola quando ele jogou no Corinthians, o próprio Tevez, estudando eles, eu já sabia. Quando ele ia girar, eu não precisava olhar, porque ele não ia bater do lado. Dependendo do giro que ele fazia com o corpo, já sabia eu já sabia que ele ia sequência. lançar. Então eu já não me preocupava em ficar observando aqui e esperando o ouvido e estar bem posicionada. E tudo isso foi de uma maneira muito autodidata, porque hoje eu pego essa experiência que eu usei na minha formação para treinar os árbitros, para fazer a vida deles um pouco mais fácil. E sempre explicando os porquês, porque uma coisa que eu aprendi, né, e agora com a sobrinhada toda, porque infelizmente eu não tive o meu bebê ainda, explica os porquês sempre. Então, assim, quando eu dou aula para os meus árbitros, eu falo, perguntem, não tenha medo de perguntar, ou numa palestra, e eu vou explicar sempre os porquês. Pode ser que o meu porquê não te agrade, mas eu vou te explicar os porquês de tudo. Então eu sempre trouxe essas experiências que eu vivi lá como autodidata, depois eu peguei o conhecimento que eu tinha adquirido pelo empirismo, fui para a ciência, porque eu gosto de estudar, e aí você consegue ter a literatura que vai te ajudar, e agora eu estou muito feliz com esse curso de neurociência, porque abriu demais o meu horizonte. E você fala, pô, não estava louca, as coisas que eu fazia têm sentido. Meio intuitivas, mas tem fundamento. Mas tem sentido, e agora eu consigo levar isso para os árbitros, olha, a neurociência explica dessa maneira. Sim. A psicologia explica dessa forma. A fisiologia explica dessa maneira. Então, você trazer esse porquê. Porque toda vez que você tem o cuidado de explicar os porquês, eu estou aguçando e estimulando o conhecimento do outro. Quando eu trabalho o impositivo, eu posso ser aceita ou não. Então, eu sou muito mais educadora do que qualquer outra coisa. Eu acho que é uma marca que eu quero deixar, esse olhar do educador mesmo. Porque eu sou uma pessoa assim, se você me explicar os porquês, eu vou parar para te ouvir. Se você só mandar eu fazer, vai ser complicado. Pela personalidade. Claro. Porque você quer entender os porquês. Por que eu tenho que defender A ou defender B?
E eu levo isso para minha formação. Mas eu acho que é isso. Acho que a mulher ela tem a intuição, tem a visão periférica, sim. Mas eu acho que mais a dedicação. Nós temos que treinar 3, 4 vezes mais. A Neuza treina 4 vezes mais que os homens. A Edna treina 4 vezes mais que os homens. O nível de treinamento nosso é muito pesado. Acho que isso ajuda. Você treinava mais, até pela cobrança? Eu treinava mais. Só que na minha época, eu acho que assim, a vantagem que eu tive e que essas meninas não tiveram é que eu não precisava fazer o teste masculino. Eu fazia o feminino. E então eu exercitei muito a minha capacidade de pensar. Eu tenho um lado cognitivo muito apurado, Nivaldo. A parte física eu treinava bastante, porque para mim já era difícil fazer. Eu tinha que trabalhar em 2 empregos e ir fazer a prova física. E já tinha uma estrutura que me ajudou também, o lastro de atleta. Mas eu investi muito em utilizar o meu cognitivo. A minha capacidade de pensar. Eu me treinava, assim, eu colocava o relógio, tipo, tomada de decisão, que hoje eu treino os meus árbitros assim. Eu falava, nossa, eu demorei 6 segundos, eu demorei 4 segundos, eu demorei 8 segundos. Eu fazia isso há 20 anos atrás, com 21 anos. Então eu estimulava o meu cognitivo a estar um passo à frente. Porque eu pensava assim, se eu conseguir fazer a leitura da jogada, que hoje eu falo para as meninas, 3 vezes mais rápido que o homem, o meu físico não vai pesar. Porque eu vou estar 3 passos à frente aqui, na forma de jogar, na tática. Então eu trabalhei muito a questão tática de jogo, forma de fazer leitura do jogo, para estar sempre um passo à frente. Eu acho que hoje eu teria que trabalhar não só isso, como a parte física também. Eu digo que eu fui um pouco mais privilegiada, porque pude trabalhar mais o pensar do que só a parte física. Hoje a gente cobra muito a parte física e depois o pensar. E o árbitro completo é a soma dessas 2 valências. Né? O pensar com cognitivo apuradíssimo, com a condição física excelente. Você, só abrindo parênteses dentro do que você falou, infelizmente eu não tenho filho, eu não tenho bebê ainda. Pensa nisso, Ana. Rapaz, acho que agora já está mais difícil, né? Não é novidade para ninguém, eu completei recentemente 4.6, eu acho que aí já gera gravidez de risco, talvez adoção, mas eu acredito, e aí uma amiga minha me fez romper com esse pensar, eu acredito que o projeto criança é para ser feito a 2. Não para ser feito sozinho. Mas uma amiga minha está me convencendo a encarar esse projeto sozinha. Minha mãe, que é uma pessoa extremamente tradicional, também me falou sobre isso, porque eu amo criança, adoro criança, me relaciono muito bem. Principalmente com a idade que ninguém quer, que é a aborrecência, eu me dou muito bem com os meus, né, que tem lá em casa. Então não foi possível até agora, quem sabe? Eu acho que tá aí. Um plano futuro, quem sabe. Um jogo para esquecer e um jogo para não esquecer. Aquele que você fala, esse jogo vai me marcar para sempre, positivamente. Eu não tenho jogo para esquecer. Até porque até o jogo mais difícil da minha vida, que custou o meu escudo FIFA, eu aprendi muito com ele. Qual foi o jogo? Botafogo e Figueirense. Te custou? Me custou a minha saída da FIFA. Porque naquela época os clubes tinham muita influência, né, junto a instituições. Hoje um pouco menos. Hoje eu acho que está mais profissional, menos partidário. Eu aprendi muito com aquele jogo. Agora o jogo, para ficar na memória, São Paulo e Corinthians foi o jogo que me lançou para o Brasil, que me lançou para o mundo. Se eu não tivesse feito São Paulo e Corinthians em 2003... talvez eu não estivesse aqui conversando com você, Nivaldo. Acho que esse foi o primeiro grande jogo, né, de 2 grandes equipes. Porque o Super Paulistão, a final do Super Paulistão que eu fiz em 2002, foi o São Paulo contra o Ituano. E um beijo para Itu e toda a cidade, para o clube. Mas, assim, de impacto, de grande torcida, de cobertura massiva da imprensa, foi São Paulo e Corinthians em 2003. 3-2 pro Corinthians, é isso? Pro Corinthians, e assim, foi muito curioso porque eu tinha ido fazer um teste meses antes no Rio de Janeiro e no Maracanãzinho. E uma amiga minha falou assim, Ana Paula, você quer fazer o tour no Maracanã, entrar no estádio, tudo? Cara, eu era tinhosa. Não, acho que eu sou um pouquinho ainda, o pessoal me chama de marrenta. Eu falei, não, Martinha, te agradeço, mas eu vou entrar pela porta da frente. Poder da fala, né? Poder de acreditar. Ela, garota, assim, desse jeito, né? Com o carioca, garota.
Aí eu falei assim, eu vou entrar pela porta da frente. Aí eu fiz a final no domingo. No meio da semana eu estreio, eu recebo a escala Flamengo e Curitiba com Wilson Seneme e com Feitosa no Maracanã, com meu nome no letreiro. Foi mágico. Então, sou muito grata à Federação Paulista e a esse jogo que me lançou para o país e para a América do Sul aí. Muito legal. Você foi a primeira mulher presidente da comissão de arbitragem na Federação Paulista. Espero que seja a primeira de muitas. De verdade, eu espero. Sei o quanto é difícil. Para mim foi uma honraria muito grande. Não esperava, Nivaldo. Eu cheguei de uma maneira assim. Eu cheguei lá para escrever um projeto. A gente estava falando em off. Eu adoro fazer projetos, gestão de projetos. A minha base é a administração. Trabalhei muitos anos com isso. E depois fui para a comunicação. E então o que eu fui para lá foi para escrever um projeto de desenvolvimento para arbitragem, que é a minha área, né? Eu me especializei em treinamento de árbitros por muitos anos, foram 8 anos na FIFA. E aí eu escrevi pautado com as experiências que eu tinha, não só dentro da Confederação Brasileira, na Conmebol e na FIFA. E quando eu apresento o projeto, o presidente Reinaldo, juntamente com a sua diretoria, fala assim, Ana Paula, mas você pode vir aqui agora e fazer um outro projeto de dentro para fora? Porque eu tinha escrito um projeto pautado na minha experiência, do que eu entendia ser ideal, mas eu não conhecia o núcleo aqui ainda, o que tinha de recurso, o que não tinha. E aí reescrevi o projeto já com as pessoas que estavam no departamento de arbitragem, pensando que eu fosse vir para cá para liderar o departamento de desenvolvimento, que é o meu coração, né? Eu amo ensinar, amo treinar, amo pensar treinamentos. E aí, para minha surpresa, o Reinaldo fala assim, Ana Paula, eu fiz um histórico seu, me falaram que você é tinhosa, que você é isso, que você é aquilo, só um pouquinho. Mas é porque eu cresci num meio extremamente machista, sofrendo assédios morais e sexuais o tempo todo. Se você não for forte e não chegar para uma pessoa e falar assim, ei, peraí, e às vezes a língua que ele entende é de você falar um palavrão para ele, porque ele fala para você. Então eu tive que, em alguns momentos da minha carreira, não digo me nivelar, mas me defender. E eu falei para ele, se você me ajudar, eu aceito o desafio de assumir, porque eu queria esse posto, mas não tão rápido. Eu tinha calculado ele para depois dos 50. E ele caiu no meu colo quando eu completei 40 anos. Olha que loucura. E então eu falei para ele, se você me ajudar, eu vou. E foram 4 anos intensos da minha vida, em que eu abri mão da minha carreira internacional para vir para São Paulo. Eu estava com a carreira internacional consolidada, junto à FIFA, junto à Conmebol. Mas eu queria abrir essa porta. Eu entendia que a minha formação em administração, a minha formação acadêmica, me dava elementos, porque todo mundo que vai para a gestão, Nivaldo, falando da minha área, não tem preparação prévia, não tem a base. Eu tinha uma base acadêmica forte para aquilo. Eu falei, se eu conseguir casar a minha experiência com a minha base acadêmica e com os meus pares, a gente vai fazer um belo trabalho juntos. E a gente conseguiu. Eu sou muito grata à equipe com quem eu trabalhei. Quero deixar um beijo enorme para a Suza Sanches, que foi a minha secretária e depois a minha gerente operacional, né? Vamos colocar assim, que fazia toda a parte burocrática. A gente conseguiu fazer um trabalho muito, muito bonito. Eu espero ter deixado um pequeno legado aqui em São Paulo, de verdade, porque trabalhei muito duro, trabalhei com coração, como eu te falei, eu sou extremamente intensa. Isso custou o meu casamento, mas eu não me arrependo. Eu acho que não dá pra gente fazer nada mais ou menos. Acho que quando você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer bem feito. E quem tá do seu lado tem que saber quem você é, ou tá com você ou não tá, faz parte do jogo. Então, assim, acho que foi uma construção muito, muito, muito bonita mesmo. O que eu lamento é a minha carreira internacional, que ficou em segundo plano. Então, por que você hoje não é mais instrutora FIFA? O que aconteceu no meio do caminho? Boa pergunta. Infelizmente, quando eu deixo a Federação Paulista em outubro, eu falei, pô, ótimo, porque agora eu vou me dedicar à minha carreira internacional como instrutora, vou ter mais tempo, vou ter qualidade de tempo de vida para cuidar de mim e vou desfrutar desse momento, vou retornar, né, para as competições. E eu fui, se você for pegar a lista FIFA, eu consto na lista FIFA de instrutores para a temporada 2024, então eu fui validada, só que
Infelizmente, levaram para a FIFA que eu estava atuando como comentarista, que isso não aconteceu. Eu fiz 3 jogos pela EN Sports num processo de aprendizado, porque as pessoas tinham me perguntado se eu teria condições de comentar além da arbitragem o jogo. E eu conversei com o CG para ir lá e fiz realmente 3 jogos de aprendizado. Então era um processo de aprendizado, mas isso foi usado como se eu estivesse comentando. Então, eticamente falando, daria conflito de interesse, que eu concordo. Mas não foi o que aconteceu, entendeu, Nivaldo? E levaram essa informação, e aí eu fui convidada para um curso FIFA aqui no Brasil, que ocorre em fevereiro. Porque o que é esse curso FIFA? Ele acontece na América do Sul. E não sei se foi sorte ou azar, esse ano foi no Rio, no meu país. E esse curso você obrigatoriamente tem que fazer ele igual. Eu estou na lista FIFA, mas eu não posso atuar porque eu tenho que fazer esse curso anual de atualização. Que é quando eu tenho uma atualização ou outra da regra, para você poder replicar isso. E eu fui convidada, recebi o telefonema da FIFA, do diretor sul-americano. Estava tudo certo. Uma semana antes, a presidência da Comissão Nacional me tirou do curso com essa alegação e alegando que eu estava o difamando publicamente, coisa que nunca aconteceu. Eu acho que eu tenho o direito de pensar diferente, de ter opinião diferente, mas eu não me recordo de nenhuma entrevista que eu tenha dado e que eu tenha difamado. De verdade, não me recordo, até porque eu sou muito séria. E quem foi? Sou muito sério. Não vou entrar aqui nos pormenores, mas ele levou isso. Ele levou que eu estava difamando a figura dele e que eu estava como comentarista oficial no canal de TV. Que eu não estava naquele momento. E aí o diretor da América do Sul, que teve a hombridade de me ligar e falar: Ana, aconteceu isso, e infelizmente você não estará no curso. Sinto muito, porque você para mim tem muito valor, mas a gente tem que respeitar a política, porque as indicações, ela é da sua confederação, da Confederação Sul-Americana, para ir até a FIFA. E eu falei para ele: eu acato a decisão sua, eu vou respeitar como sempre respeitei, lamento muito. Chorei 4 dias. Não chorei por uma questão de ego, superego, nada disso. Eu chorei porque se tem uma coisa que eu amo fazer nessa vida é falar de arbitragem, é dar instrução de arbitragem, é treinar profissionais de arbitragem. Eu sempre fui muito cuidadosa com isso. E me tiraram esse direito. Mas, em contrapartida, agora eu estou na Record, estou comentando o Paulistão Feminino, estou vivendo experiências com vocês, companheiros de jornalismo, estou voltando para esse mundo que eu também tenho um carinho. Eu acho que Papai do Céu me deu esse dom da comunicação também. Eu quero agora, com vocês, voltar a desenvolvê-lo, porque eu deixei ele esquecido por um período. E eu acredito que eu volto para a arbitragem ainda, no momento certo e na hora certa. Nada é por acaso nessa vida. Não, é verdade. O momento da arbitragem, a gente está entrando na parte final. John Textor, do Botafogo, falando um monte, dizendo que tem árbitro. Existe corrupção na arbitragem, na sua visão? Eu acho que hoje não mais. Eu acho que hoje há árbitros qualificados e árbitros que não são tão qualificados assim. Entendo que os árbitros são idôneos. Foi feito aí todos os estudos voltados para a questão de manipulação. Até o momento nunca apareceu um árbitro, pelo menos que eu saiba até o momento, tá, Nivaldo? Eu acho que o que há talvez é erro de diretriz de orientação. E aí eu não culpo o árbitro, porque o árbitro, na sua essência, eu fui árbitro, a gente é executor. A gente recebe uma instrução, uma mensagem e a gente executa. Eu acho que o que a gente precisa melhorar, e repito aqui, acho que a comissão de arbitragem hoje possui profissionais extraordinários. Precisa melhorar somente a clareza da linha de atuação. O que essa comissão quer e o que ela espera dos seus árbitros. E ali, todos os profissionais que ali estão, eu posso dar nome de todos que estão ali, são capacitados ou foram treinados para estar ali. Então precisam ajustar um pouco mais a linha. Eu digo assim que a arbitragem, quando ela é clara, quando o árbitro sabe o que ele tem que fazer, ele vai mais confiante para o campo de jogo. Ele vai lá para fazer e se divertir. Quando não é claro, ele vai inseguro. E assim como o jogador, se eu vou inseguro para o jogo, uma bola que eu dominava antes de pensar de passo de primeira, eu vou errar, eu vou falhar. A mesma coisa acontece com o árbitro. Então eu torço para que a comissão se entenda e que passe orientações mais claras para o time de arbitragem, porque nós temos um bom time, nós não estamos vivendo um bom momento já há 4 anos, tá? Há 4 anos a gente não vive um bom momento.
mas nós temos um plantel humano muito bom. Agora é traçar a diretriz para que esse plantel entenda e execute com qualidade na ponta final, que é o jogo. Por que está assim, você acha? Tecnicamente, é a orientação mesmo? São 4 anos, você está dizendo? Eu falo porque, assim, antes do CNM a gente teve o Leonardo Gaciba, né? E depois nós tivemos o Coronel Marinho e o Sérgio Correia. Eu acho que uma vantagem do Sérgio, que o Sérgio teve muitos acertos e muito erro, e eu falo isso porque ele é meu anjo e meu demônio também, me preparou, me treinou, mas também já fez eu sofrer muito, já fui vítima do Sérgio de muitas coisas. Mas eu respeito muito, porque eu acho que se eu tenho uma visão do todo, eu devo muito a ele. O Sérgio tinha uma qualidade como gestor, que era ouvir os seus grandes instrutores. O Gaciba e o CNM, por sua vez, que são grandes nomes e são pessoas extremamente esclarecidas, e o CNM é um grande treinador, assim, ele é um bom instrutor, é de não ouvir os seus pares. Às vezes ouvir os seus pares é importante para ter uma linha muito clara. Porque o que eu sinto hoje, Nivaldo, não é falta de qualidade de conhecimento desses profissionais, mas a linha de atuação para o nosso campeonato, porque o nosso campeonato é um campeonato muito longo. E se você não tiver uma linha bem marcada, ela se perde no meio do caminho, porque a gente está falando de 38 rodadas, 380 jogos. Então eu acho que o cuidado que tem que se ter, na minha opinião, é a cada 3 rodadas marcar a linha, é marcação de linha. O que é para ser feito é A, é B, é B. Há situações que são subjetivas. As situações que são subjetivas, a comissão determina que a decisão é essa. E aí passa isso para árbitro, para jogador, para nós que somos da imprensa, e vira padrão. Aí você vai falar assim, mas Ana, pautado em que você está dizendo isso? Eu fiz isso em São Paulo. Então eu estou pautado numa experiência de um grande campeonato, que é o Campeonato Paulista, que não tem 38 rodadas. O Campeonato Paulista ele é feito com 16 rodadas, no máximo 18, mas são 16 datas. Então ele é um esboço metade, vamos colocar aí. É um turno. Porque a gente tem o troféu do interior, né? Então, agora eu estou no troféu da Independência. A gente tem aí o primeiro turno. Então eu tenho um turno só. Só que foi conseguido fazer isso em um turno. Se foi conseguido fazer em um turno, é possível replicar para um segundo turno. Mas aí, a minha equipe e eu como líder tenho que saber muito bem o que eu quero. Porque se eu não sei o que eu quero, como que os meus liderados vão saber? Então essa clareza de entendimento tem que passar muito pela cabeça. Então eu acho que o Sérgio, naquela época, ele era um gestor muito mais burocrata, Coronel Marinho muito mais burocrata, permitindo ao Manuel Serapião e ao corpo de instrutores a marcação da linha. Leonardo Gaciba e o Wilson CNM já são profissionais que tinham uma linha que eles entendiam ser corretas. Talvez o que falte para nós, falando um pouco da nossa área da comunicação, é uma clareza melhor para passar essa informação para esse plantel de árbitros, que é um agravante também. Aqui eu trabalhava com o time paulista. Tudo bem que o time paulista, eu tenho o paulista do interior, né? Eu tenho o paulista das 5 regiões de São Paulo. O fator dificultador para o CNM e para a sua equipe é o fato do Brasil ser 27 países dentro da nação. É um continente, né? É um continente. Então, você trabalhar uma cultura unificada para 27 culturas diferentes é um problema. Esse é o grande desafio dele, mas que eu acredito que é possível. E que eu gostaria de estar contribuindo muito. E assim, jamais vou deixar de dar a minha opinião do que eu penso, do que eu acredito para a arbitragem, porque me dói a alma até hoje. Eu estando um pouco ausente da arbitragem, quando eu vejo o meu time sendo massacrado em rede nacional. Me dói. Porque eu acho que a gente poderia estar num outro estágio. Eu acho, de coração, que poderíamos estar. E nós temos pessoas capacitadas na instrução e na arbitragem para fazer. Aninha, chegamos ao final. Queria te agradecer mais uma vez a presença. O que é que você sonha? Eu tenho tantos sonhos. Eu tenho tantos sonhos. Primeiro, ter minha mãe por muito tempo. Acho que esse é o primeiro sonho, né? Papai já foi, mamãe está aí, eu acho que tá comigo aí. Eu acho que um dos sonhos é tê-la comigo por muito tempo. O outro sonho é, agora com a comunicação, conseguir trilhar um caminho bonito nesse meu retorno para a comunicação da melhor maneira possível. E me preparar, seguir estudando, porque eu sonho em ser a primeira mulher a comandar a arbitragem no meu país, e por que não na América do Sul, e eu não tenho medo de citar isso, eu sei que isso vai gerar um barulho tremendo, mas a gente tem que ter coragem, a árbitro tem que ter coragem, se a gente não tiver coragem, a gente não toma grandes decisões.
e tem que sonhar grande. Boa sorte para você. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço estar Obrigado, aqui, meu rapaz. bem. Obrigada, viu? viu? Parabéns pela história e sucesso nesse futuro aí, nesses seus sonhos. Obrigado. Eu que agradeço. Legal. Obrigado. Pessoal, assim a gente encerra o nosso Pode Silo de hoje, recebendo nessa configuração do nosso canal a primeira mulher, Ana Paula Oliveira. Obrigado pela presença. Até a Eu que próxima, agradeço. pessoal. Valeu. Tchau.